E nosso estudo hoje à noite vai mostrar um extremo disso, que faz parte realmente do início da perseguição da igreja. Nós vamos fazer referência inicialmente ao capítulo 3 de Atos, se bem que nosso estudo será realmente no 4, mas se quiser folhear lá para ver só um pouco. O que aconteceu em Atos 3 é que os apóstolos Pedro e João foram ao templo para orar. Tinha vários horários de oração e eles foram para a oração no período da tarde, às 15 horas. Na chegada deles lá, tinha um homem na entrada pedindo esmola. E eles falaram que eles não tinham realmente dinheiro para dar como esmola. Por outro lado, eles tinham algo muito mais precioso, a cura, pois esse homem tinha nascido coxo, paralítico. E então eles falaram que ele, em nome de Jesus Cristo, se levantasse. E aconteceu. E foi um evento que criou grande rebuliço, porque este homem tinha 40 anos e era muito conhecido como homem das esmolas lá naquele templo. Então, Pedro e João tinham feito coisa boa e foi reconhecido como isso. E Deus também abriu a oportunidade para Pedro pregar naquele lugar. E houve uma conversão em massa, como a Bíblia relata, 5.000 homens, machos. E certamente quando tem 5.000 homens, deve ter 5.000 mulheres ou mais. Quer dizer, uma coisa fora de série, uma coisa tremenda que só Deus mesmo poderia realizar. Então eles, por meio dessa obra favorável àquele Senhor, foram muito bem vistos pelo público. Mas surgiu o outro lado da moeda. Isso que eles tinham feito não foi visto com nenhum de bons olhos por causa das autoridades lá do templo. Vamos, portanto, ao início do capítulo 4 de Atos. Atos 4, começando com o versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, ainda como resultado disso tudo que tinha acontecido no capítulo anterior, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, embora eles tivessem tido uma recepção tremenda por parte do povo e por parte de Deus, evidentemente, com tantas pessoas se convertendo como resultado dessa mensagem, as autoridades do templo não gostavam nada disso. E nós temos essas autoridades inicialmente identificados por seus ofícios, um pouco mais adiante, os nomes de alguns deles estão dados também. Mas nós temos, por exemplo, o capitão do templo. O templo tinha uma força policial. Por que isso? Porque o governo de Roma era muito tolerante de várias pessoas, de várias nacionalidades e tudo, fazendo parte da sua população, mas não gostava nada de tumulto. Então, o templo tinha esse policiamento exatamente para evitar isso. E o capitão da polícia
estava lá observando esta ação. E os saduceus? Saduceus era um grupo religioso, encarregado com a operação, a administração do templo. Era um grupo minoritário em termos de autoridades religiosas, mas mesmo assim tinha poder lá no templo. E eles evidentemente estavam também bastante preocupados com isso. E além deles, os sacerdotes, aqueles que atuavam religiosamente, espiritualmente lá no templo. E eles aí, vejam o problema, a queixa deles, mencionado no versículo 2. Ressentidos por ensinarem eles o povo. O simples fato deles estarem ensinando lá, vamos deixar de lado um momento o conteúdo, mas o fato que esses homens rudes, afinal de contas, não eram seminaristas, não tinham, evidentemente, conhecimento espiritual do ponto de vista dessas autoridades lá. Então, isso foi para eles uma ofensa. Quem são esses pescadores, homens do campo, chegando aqui no meio do povo do templo com esse ensinamento? Isso então já causou mal-estar entre esses homens. Mas foi além disso, evidentemente, por ensinarem eles o povo e anunciarem a Jesus. Nós precisamos ficar com esse contexto em mente. Quem era Jesus para esses homens? O grande inimigo, cuja morte eles tinham providenciado. E lá estão esses dois no próprio templo dos judeus, anunciando essa mesma mensagem, inclusive proclamando a Jesus como ressuscitado. Então, as autoridades começam a ter uma série de dificuldades. Primeiro, esse homem curado, ninguém podia negar. E a evidência também da realidade da ressurreição de Jesus, embora eles não gostassem nada dessa realidade, era uma coisa muito bem documentada. E Pedro e João estavam ensinando isso no próprio templo dos judeus. Anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Inclusive os saduceus eram judeus que não aceitavam a realidade da ressurreição. Então, pior ainda para eles, porque além da sua inimizade com Jesus, vinha essa proclamação de uma ressurreição, algo que ofendia grandemente a eles. Então, resultado natural, versículo 3, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Lembremos que eles tinham chegado lá para oração às 15 horas e certamente estavam envolvidos nisso. Depois, a pregação durou mais tempo, então provavelmente já era noite, e as autoridades não queriam tratar do assunto até o dia seguinte. Agora vejamos no versículo 4, o resultado glorioso por parte de Deus. A gente vê, por um lado, as autoridades, mas o que Deus fez? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A gente tinha visto já em Atos outros momentos de grandes conversões também, de 3.000 e agora 5.000, e eu digo de novo,
isso aqui é só o número de homens. De mulheres, nós podemos pelo menos dobrar. E era um outro fator muito desagradável para as autoridades dos judeus, que de repente esse grupo de seguidores de Jesus estava crescendo assim, e para piorar, dentro do próprio lugar de atuação da religião judaica. Então, no dia seguinte, versículo 5, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote. Agora temos alguns nomes, e são nomes famosos também do tempo de Jesus: Anás, Caifás, esses dois que estavam envolvidos no processo contra ele, e ainda João, Alexandre, que não são identificados, mas evidentemente faziam parte da família dos sacerdotes, e sumo sacerdote, e assim por diante, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. A tradição descreve mais um pouco do que nós temos mencionado aqui na Bíblia, porque diz, eles foram colocados perante eles. Não foi exatamente isso, porque o grupo, quando se reunia, fazia um círculo assim, e os réus, os examinados, ficavam no meio. Imaginemos a pressão que eles poderiam sentir, cercados por todo lado, por aqueles homens, cheios de raiva. E aí então, para eles passarem por este exame, eles então fizeram a seguinte colocação, os examinadores: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Ora, a gente entende como Deus opera, como Ele pode até usar fatores evidentemente negativos para resultados positivos. Imaginemos isso. Pedro e João, enquanto estavam lá na cadeia ainda, conversando, pensando: rapaz, como é que a gente pode dar um testemunho para o Sinédrio, para os líderes? E aí seria difícil imaginar uma oportunidade assim, mas Deus disse: deixe comigo. Então eles são levados lá, colocados no meio, e vem essa pergunta. A pergunta que abre totalmente a porta de testemunho para eles. Eles não precisavam planejar nada. Deus tinha cuidado disso tudo. Com que poder, ou em nome de quem fizesse isso? Eles estavam se referindo evidentemente àquela cura. Não negando, mesmo porque não havia como negar. Tinha sido testemunhado por centenas e centenas de pessoas. Então a pergunta vem exatamente como uma grande oportunidade para eles testemunharem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E nós devemos prestar muita atenção a esse fator também. Pedro não estava para dar testemunho dado da sua cabeça, não, mas pela direção, pela orientação do Espírito Santo. Ele podia enfrentar aquela turma da pesada, aquela turma de inimigos, e falar exatamente as palavras apropriadas
para o momento. Então ele estava cheio do Espírito Santo. E nós temos visto em outros estudos, em Atos, que cheio do Espírito Santo tem simplesmente a ideia do Espírito Santo controlando, dirigindo, guiando. Não tem nada a ver com falar em línguas ou nada dessas coisas, não. Mas a capacitação para servir a Deus. E Pedro estava com isso. E lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem que estava com eles, inclusive, como evidência viva, a um homem enfermo, e do modo que foi curado, tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Eu me impressiono com a transformação na vida do apóstolo Pedro. Lembremos de Pedro antes da crucificação. Aquele que negou a Jesus 3 vezes e teve a dura experiência de ouvir o galo cantar. Pedro que vacilava em outros momentos. Num desses, por exemplo, Jesus tinha de dizer a ele: arreda Satanás. Falando com Pedro. Então Pedro naquele tempo era um homem vacilante mesmo. Servo, seguidor de Jesus sim, mas não constante. Mas o que nós podemos ver depois da morte, da ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo, é um Pedro totalmente transformado. Ora, imagine o tom dessa conversa dele agora. Os inimigos, aqueles 70, fazendo aquele círculo e tudo, e Pedro fala: vocês que mataram Jesus, vocês que são terríveis. Ele não temia nada. Guiado pelo Espírito Santo, fortificado por Deus, falou exatamente como tinha acontecido: a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Imagine aqueles saduceus, hein? Que achavam a ideia da ressurreição uma abominação. Mas a Bíblia não registra nenhuma reação de bravura por parte deles. Evidentemente por causa da presença de Deus e a direção de Deus naqueles momentos críticos. E agora nós entramos num dos trechos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião, um resumo da salvação existente e com exclusividade em Jesus. Vejamos, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, quer dizer, as autoridades, os líderes. Ele era a pedra que Deus forneceu, que Deus colocou, e vocês rejeitaram. Não queriam saber dele. Rejeitado. A qual se tornou a pedra angular. A pedra angular, nós sabemos que tem algo a ver com uma construção. É uma coisa simbólica, sim, mas simbólica com grande importância.
Anos atrás eu tive o privilégio de acompanhar um projeto de construção do templo em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. Eu não sou construtor não, viu? Não me dei nada de serviço assim, mas eu era o tradutor. Era uma equipe de norte-americanos construtores que veio para lá, e achei muito bonito que na turma deles, eles todos pedreiros, porque toda semana era um tipo diferente de operários. Então, na semana dos pedreiros, eles deram ao homem mais idoso da turma a honra de colocar a pedra angular. E dentro dessa pedra, desse tijolo, eles colocaram alguns documentos e coisas assim, com a data e tal, que muitas vezes se faz. No caso, a ilustração é usada com respeito a Jesus para exatamente mostrar a sua importância, porque a função daquela pedra angular é que dá rumo para as paredes que partem daquele local. E certamente Jesus nos dá rumo que leva para o céu. E tem toda razão de ser usado como ilustração aqui. E é mencionado em outros lugares da Bíblia também. Agora veja o versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Há uma conversa comum por parte de pessoas que não entendem a Bíblia, que diz mais ou menos assim: todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu essa? Todos os caminhos levam a Deus. Errado. E certamente a Bíblia, não só aqui, mas aqui eu acho muito bem esclarecido, tira qualquer dúvida, qualquer margem de mal entendido, porque Pedro aqui está dizendo: não há nenhum outro. Também há pessoas que acham que pelas suas obras que eles vão ganhar salvação e tudo, mas se fosse o caso, qual seria o valor dessa colocação que Pedro faz aqui? Não caberia, não. Então aqui está bem esclarecido: não há nenhum outro. E o assunto é salvação. O assunto é vida eterna. E não há nenhuma outra fonte. Caso você, amigo ou amiga, que hoje à noite esteja procurando outro caminho, outro rumo, está errado, está no lugar errado. E a Bíblia insiste, não somente aqui, mas em tantos outros lugares também, dessa verdade. O versículo 13, para mim é um versículo que é um desafio para nós que somos crentes em Jesus Cristo. É um versículo lindo, não é muito conhecido. Seria bom que fosse mais conhecido, sim. Mas vejamos o seu conteúdo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Que palavras mais lindas! Que desafio grande para nós também. Será que esse reconhecimento do nosso relacionamento com Jesus é algo que outros possam ver em nós? Ou será que
Acontece às vezes aquela pergunta tão triste que nós pastores especialmente temos dor no coração ao ouvir: ah, mas fulano é crente. Como dói isso? Deveria ser exatamente o contrário. Deve ser evidente por todo aspecto das nossas vidas, por nossas atitudes, nossas reações, nosso testemunho, para que outros possam reconhecer sem a necessidade de crachar. Nós sabemos que tem um certo grupo aqui, não é, cujos missionários andam aí de crachá. Achei engraçado, tempo atrás, quando esse grupo era mais novo aqui na Bahia, algumas moças de uma igreja estavam comentando, porque geralmente são rapazes bonitos, né, que fazem parte, e essas moças: poxa, pastor, por que eles todos têm o mesmo nome? Eu disse: como é? Elder. Elder são assim. Não, Elder é ancião. Eles têm 20 anos, mas são chamados de ancião. Nós não devemos nunca precisar de crachá. O crachá deve ser nossa própria vida, nossa conduta, nosso testemunho, para que outros possam testemunhar desse tipo. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. E voltando um pouco à outra parte do versículo, essas autoridades viram que eles eram homens como eles mesmos descreveram, iletrados, incultos, homens simples, mas que não tem nada a ver com a realidade do nosso testemunho. Então, nós que já temos Jesus, deveremos estar fazendo sempre um autoexame da nossa vida. É fácil alguém nos identificar como crente? Ou fica meio nebuloso? Há uma certa dúvida. E será que às vezes até surge aquela pergunta: fulano ou fulana é crente? Que nunca seja o caso, mas que nós estejamos sempre mostrando que nós estamos com Jesus. E para você, que eu não conheço, mas Deus conhece, que não tomou esse passo ainda na sua vida, esse é o maior desejo que Deus tem para a sua vida. E gostaríamos que você, depois do culto, procurasse alguém da igreja dizendo: eu quero resolver isso hoje. Eu quero que Jesus venha fazer parte da minha vida hoje. E nós teremos o maior prazer de orar com você e ver essa vitória alcançada. Oremos. Amado Pai, damos-te graças por esta bela história. É uma história verdadeira, uma história de várias vitórias sobre a necessidade física daquele homem, vitória sobre a pregação num lugar difícil, num lugar hostil, mas um lugar onde teu Espírito Santo operou grandemente. Também te damos graças pela vitória desse testemunho dado por Pedro e João, no meio daquela opressão, no meio daquelas ameaças, mas mesmo assim, mantendo um testemunho firme. Ó Pai, que nós estejamos sempre prontos para isso, independente das circunstâncias. Que seja óbvio sempre
que nós estamos com Jesus. E te rogamos, ó Deus, por qualquer amigo ou amiga presente nessa noite, que está sem a salvação em Cristo, que possa contemplar com toda seriedade o vazio que existe na vida e o testemunho que foi dado, que não há salvação em nenhum outro, e que esta possa ser a noite de vitória dessas pessoas. Em nome de Cristo, amém.